para adorar o Senhor na noite desse dia. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos continuar cultuando a Ele, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. As pessoas que estão aí nas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Vamos adorar o Senhor, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 24. Muito conhecida, né? Estamos falando aí já há alguns dias sobre as parábolas. Mateus, capítulo 13, versículo 24, todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhe: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o recolhemos? Ou o arrancamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Glória a Deus. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Mais uma das parábolas que Jesus ensina no capítulo 13 de Mateus, no total de 7 parábolas aqui. E cada uma dessas parábolas, como eu já falei para os irmãos, elas têm um paralelo, né? Elas são correlacionadas com aquelas 7 cartas que estão no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, as igrejas que estavam na região da Ásia Menor, região da atual Turquia hoje. Então, Jesus aqui, ele vai tratar de muitos assuntos. As parábolas, elas são métodos utilizados por Jesus para ensinar. Método muito eficaz e didático. E é interessante que as parábolas de Jesus aqui, todos os discípulos compreenderam plenamente todas elas, com exceção desta parábola que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que quando a multidão foi embora, eu já ensinei os irmãos aqui, na outra semana, que ele vai falar essas 7 parábolas numa ordem muito interessante. As 3 primeiras, ele vai falar, as 4 primeiras, ele vai falar com a multidão, e depois as últimas 3 ele fala só com os discípulos. E quando eles não entenderam, a Bíblia diz no mesmo capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 36, então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. Olha, observem que ele despede a multidão. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Quer dizer, eles não perceberam. Eles estavam ouvindo atentamente. A primeira parábola, a parábola do semeador, eles compreenderam. Entretanto, essa parábola,
ficou obscuro para eles. Eles não conseguiram entender. E nós precisamos sempre estar muito atentos para entender o que Deus fala conosco. Ele nos orienta em muitas áreas da nossa vida, mas não é muito incomum nós deixarmos de perceber muitas coisas e fazer tudo errado, né? Ele fala, orienta, admoesta, mostra o caminho, né? Especifica, esmiuça às vezes, mas nós nas nossas incertezas, nas nossas negligências, às vezes nós compreendemos tudo errado, às vezes não compreendemos, ou às vezes não temos a percepção necessária, e é sempre bom perguntar para ele, porque ele explica. Por isso que os pregadores dizem, né? Deus explica, mas depois, Deus complica, mas depois ele explica. E Jesus aqui vai explicar. Se você acompanhar comigo, a partir do versículo 37, ele vai dizer assim: respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente, que semente ele semeia? A boa semente. É o Filho do Homem. Primeiro ponto, Jesus nunca vai semear semente ruim. Todas as vezes que Jesus semear uma semente que é a própria Escritura, a palavra de Deus, o seu Evangelho, ele vai sempre trazer coisas boas. Ainda que essa semente, ainda que essa palavra venha nos corrigindo, ela é boa, porque a correção é para que nós possamos aprimorar e melhorar. E ele diz então, né, o Filho do Homem, que é ele próprio, é o que semeia a boa semente. Aí ele vai dizer no versículo 38, o campo é o mundo. Olha, irmãos, como a Bíblia, ela vai se interpretando. Por isso que nós jamais poderemos aceitar quando alguém disser assim: olha, a Bíblia cada um interpreta como quer, né? Cada um tem um pensamento. E ontem ainda conversando com uma irmã, ela estava dizendo para mim sobre uma pessoa que ela conhece, até próximo dela, que tem a sua própria teologia. E ele disse assim: não, eu tenho a minha própria teologia, eu não preciso que pastor, que ninguém me ensine, porque eu tenho a minha própria teologia. Logo, ele quer adequar a Bíblia ao estilo de vida que ele leva. E aí ela falou de uma outra pessoa, né? Aí eu disse para ela: mas essa pessoa que a senhora está falando, também não tem sua própria teologia? Aí ela pensou, refletiu: a senhora tem razão, né? Porque quando nós obedecemos e praticamos e guardamos no coração só o que nós entendemos que é bom para nós aqui na Bíblia, significa que nós também estamos criando a nossa própria teologia. Nós estamos criando a nossa própria metodologia de interpretar a Bíblia. E a Bíblia não se interpreta dessa maneira. Ela própria está se interpretando. Observe que Jesus está explicando: o campo é o mundo. O mundo de quem que é? Dele. Embora muitas pessoas digam que o mundo está nas mãos de Satanás, e nós sabemos que o governo do mundo no momento está nas mãos gentílicas, e o diabo governa as pessoas que não são tementes a Deus, mas a Bíblia diz que a terra e sua plenitude pertencem a Deus, ao Senhor. Então, continuando aqui, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno, ou do perverso. Agora, interessante que ao explicar essa parábola, Jesus não está dizendo, primeiro ele fala que a boa semente é o resultado que deu, né, o fruto que deu e acabou produzindo filhos do reino, pessoas salvas, ok? Porque só entra no reino de Deus aqueles que são salvos. Depois ele diz que o joio são os filhos do maligno. Você pode pensar, já logo de pensar assim: ah, então eu já sei quem é o joio. São as pessoas que estão lá no mundo. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que o joio são os filhos do maligno. A semente falsa, olha aqui, continue acompanhando comigo. Versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso, do maligno. 39, o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Esse texto do versículo 39 tem um paralelo com Apocalipse 14, quando os anjos sairão na consumação dos séculos, recolhendo os salvos para entrarem para o milênio,
e os que são ímpios, perversos, não vão entrar para o milênio. Nesse período a igreja já foi arrebatada. Mas quem são esses filhos então do maligno? São as pessoas lá de fora? Não. São as pessoas que estão dentro das igrejas, ouviram uma palavra, só que ouviram uma palavra falsa. Não é o trigo, não é o evangelho puro, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho de Cristo, é um evangelho falso, é um evangelho flexível, um evangelho híbrido, misturado, diluído, né? O que é uma coisa diluída? Você compra, por exemplo, um amaciante, ou alguma coisa que é muito concentrado, você fala, isso aqui é muito forte, eu vou fazer o seguinte, vou diluir. Coloca uma tampinha do amaciante em 10 litros d'água, diluiu, né? Ficou mais light, mais fraco. É isso que se faz com o evangelho, é isso que a semente falsa faz. Um evangelho palatável, um evangelho que é fácil seguir ele, um evangelho que é muito fácil aglomerar pessoas. Se as pessoas vão à igreja, lotam as igrejas, elas estão abalroadas, né? Participam dos cultos, mas não há uma transformação de vida. Isso aqui, ó, Jesus continua ensinando algumas coisas que eu quero mostrar para os irmãos, no versículo 40, portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, observe que primeiro o joio é colhido, não o trigo, né? Porque para entrar para o milênio é assim mesmo, tira-se o ímpio primeiro, para ser lançado no lago de fogo, e deixa o justo. Versículo 40, né? Assim acontecerá no fim deste mundo. 41, o Filho do Homem virá aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que escandalizar e os que praticam iniquidade. Eu expliquei aqui domingo que não há possibilidade nenhuma de uma pessoa que não é crente praticar iniquidade. Quem não é crente pratica pecado, erra o alvo, né? Transgride a lei de Deus. A iniquidade é praticada por pessoas que estão nas igrejas, que são crentes, que dizem professar o nome do Senhor. Iniquidade significa, a palavra aqui do grego é anomia, sem lei, sem regras. São pessoas que querem estar nas igrejas, querem cantar, às vezes até querem tocar instrumento, às vezes querem pregar, existem pregadores assim, só que eles não estão dispostos a obedecer o que está registrado e orientado pela Escritura. Aquilo que a Bíblia orienta para que nós possamos praticar está fora de cogitação. Isso leva a pessoa a viver uma vida dissoluta, como aquele filho pródigo, né, que queria viver uma vida sem regras, por isso ele abandonou a casa do pai, vivendo dissolutamente, sem nenhum tipo de regras, e aí ele pratica a iniquidade. E a iniquidade é algo muito grave. A Bíblia ainda continua dizendo, Jesus está explicando aqui a parábola do joio e do trigo. 42, lançá-los-ão na fornalha de fogo, que é o lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perceberam a explicação de Jesus sobre a parábola do joio e do trigo? Como é fácil de entender quando Jesus explica? A Bíblia está se explicando. Voltando ainda para quando ele está contando a parábola, a Bíblia vai nos revelar aqui que ele já havia contado a primeira, que é a parábola do semeador, já havia falado de 4 tipos de terreno, que a semente havia sido lançada. Essa semente produziu frutos de modo diferente, não obstante ser a mesma semente, mas caiu em solos diferentes e produziu frutos de modo diferente, em proporção diferente. Então, Jesus vai apresentar essa segunda parábola e vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem, que nós já aprendemos que é ele, que semeia a boa semente no campo, que é o mundo, que é a palavra genuína, o evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, ou dormindo os homens, quem são esses homens que dormiram? O que significa dormir aqui nessa expressão? Dormir aqui não é morrer, dormir é negligência, significa indolência, né? Esses homens são aqueles que cuidam do campo,
ou que cuidam da lavoura de Deus, que segundo o apóstolo Paulo, a lavoura de Deus é a própria igreja. E segundo Salomão escreve em Cantares, a vinha de Deus, a lavoura de Deus é a igreja. Por isso que ele diz lá, apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam a vinha do Senhor. Então, irmãos, esses homens aqui são os líderes das igrejas, que foram designados por Deus, designados pelo dono da propriedade para cuidar. E os irmãos sabem que quando alguém tem uma propriedade, tem alguma coisa de valor, geralmente ele é muito rigoroso, geralmente ele tem muito apreço por aquilo que é colocado na mão de alguém para cuidar. Por isso que o dono da propriedade, o dono da empresa, né, eu vou usar esse termo, ele cobra dos funcionários, porque ele tem apreço. Isso aqui foi entregue na mão desses homens, mas eles dormiram. Dormir aqui significa incapacidade de pregar o evangelho na sua plenitude. Prega só na metade, prega só meias verdades, prega só aquilo que é conveniente. Então, nesse momento, como a palavra não está sendo ensinada do modo devido, na sua plenitude, plenamente, o inimigo, como oportunista que é, observando que esses homens estavam dormindo, imagine uma propriedade durante a noite e os donos dormindo, os ladrões, aqueles que querem, os salteadores, aqueles que querem fazer algum tipo de mal, roubar alguma coisa, eles vão minar, entrar na plantação, e é isso exatamente que o inimigo fez, porque ele vai observando e vai procurando brechas. Na medida que ele vai achando brechas, ele vai colocando, diziam os pastores antigos, a sua cunha, né? Vai batendo a cunha. Sabe aquela cunha de segurar cabo de enxada, que é colocada, né? Ele vai abrindo ali para segurar, e ele vai colocando a sua cunha e vai batendo, e de repente ele já se instalou, e aí ele traz uma semente falsa, que é chamada de joio. Por acaso algum de vocês aqui, ou você aí na internet, já viu uma plantação de trigo, aonde tem o joio junto? Já viu, Danilo? A plantação de trigo, irmãos, como eu já disse aqui uma vez, ela é uma das plantações mais bonitas que existe. Né? Quando você, principalmente num dia de sol intenso, quando o sol está refletindo naquela plantação, parece ouro. É muito bonito. E o joio, ele nasce junto. E ele vai entrelaçando a sua raiz na raiz do trigo. E ali eles vão crescendo junto. É quase idêntico. Se você olhar a olho nu, você não vai perceber nada. Porque é quase idêntico. São muito semelhantes. E eles vão crescendo. Como vai se conhecer? Só quando começar a maturar o fruto. Produzir fruto. Porque quando eles começarem a madurar, o trigo ele vai ficar amarelo, ouro. É muito bonito. E o joio vai ficar numa cor escura. Ele vai escurecendo. E tem mais um detalhe que dá para se perceber também. Significa que se o fruto do joio ele é venenoso. Sabiam disso? Se alguém ingerir, ele corre um sério risco de ter uma intoxicação alimentar, porque é venenoso. O trigo não. O trigo é utilizado para fazer um monte de alimentos. É uma semente preciosa. Por isso que a palavra de Deus genuína, ela só nos faz bem. As heresias, a palavra de Deus falsa, esse evangelho diluído, flexibilizado, faz mal. Pode até ter um bom gosto, mas quando chegar no nosso organismo vai fazer mal. Estou falando de sentido espiritual. Por isso que tem muita gente doente, raquítica, porque está recebendo uma semente falsa. E de repente, tem um outro detalhe. O trigo, com o tempo que vai passando, ele vai se inclinando. É interessante, se o vento bater nele, ele se inclina, mas o joio não. O joio fica sempre ereto, ele jamais se inclina. Significa que, isso aqui é muito sério, o crente joio, dá para perceber quem é ele, porque ele jamais se humilha, ele jamais se inclina, ele não obedece ninguém, ele não segue a orientação de ninguém, ele entende na sua concepção, que ele tem um relacionamento com Deus muito estreito, muito próximo de Deus, e que ele não deve obediência para ninguém. Ele entende que ele é super espiritual, e que ele pode tomar a medida que ele quiser, que Deus sempre passará a mão na cabeça dele, como nós vemos certas pessoas que às vezes os filhos
fazem coisas erradas e ele está sempre passando a mão na cabeça dele. Esse é o pensamento do crente que é joio. Ele entende que ele não deve obediência para ninguém, ele toma decisões do modo que ele quiser. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, está morando num estado fora daqui, e ele morou muito tempo aqui. E ele falou para mim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu estou abismado da maneira que as pessoas aqui no estado que eu estou, como eles tratam os pastores e as autoridades espirituais aqui. Eu estou bobo de ver. E quando eu estava na região aí, um dia eu até tentei fazer um aniversário lá para honrar o pastor, as pessoas abominaram. Porque o jeito que eles tratam o pastor aí nessa região é assustador, ele falou. Aqui, as pessoas, antes delas tomar qualquer tipo de decisão difícil, elas vão pedir orientação para os pastores, conselhos para os pastores. Porque, irmãos, ninguém manda na vida de ninguém. Mas é sempre bom a gente consultar alguém experiente, alguém que já passou em caminhos que nós ainda não passamos. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa, né? De vez em quando ele vem aqui na igreja, ele não frequenta aqui sempre não, ele vem de vez em quando. E ele pedindo um conselho a respeito de um problema que ele está passando com alguém da família. Porque ele entendeu que, ele falou: pastor, eu preciso de um conselho do senhor, porque eu não estou sabendo como agir. Então, irmãos, o joio, ele jamais se dobrará em qualquer situação. Ele só fará o que ele pensa, o que está dentro da cabeça dele. Ele não vai parar para refletir que talvez possa ser que ele esteja errado. Ele não vai fazer isso, porque ele não se dobra. Ele acha que para ele é ser inferior se dobrar. Ele não tem humildade para isso. Isso está relacionado com alguém que recebeu uma semente que não é a semente genuína, não é a palavra verdadeira. Continuando aqui ainda, no texto, a Bíblia diz que, no versículo 26, quando cresceu o caule e produziu fruto, aí que conheceu que era o joio, que o trigo ficou amarelo ouro e o joio ficou escuro. Aí os servos, os empregados da propriedade perguntaram: Senhor, o senhor não semeou uma boa semente? É igual a gente pode perguntar hoje, irmãos: que tipo de semente vocês acham que está sendo semeado no meio evangélico hoje? Vocês acreditam que é uma boa semente? O que vocês acham? A semente que está sendo semeada hoje, quando for produzir frutos, produzirá pessoas que são piedosas, pessoas que são transformadas, que tenham convicção, que tenham arrependimento, que podem ser chamadas de cidadãos do reino de Deus. O que vocês pensam? Porque a semente aqui, os servos perguntou: mas espera lá, o senhor não semeou uma boa semente? E aí ele vai responder: mas foi o inimigo que fez isso. Enquanto dormiam os homens, ele veio, semeou. Aí eles disseram: então vamos fazer o seguinte, se o senhor quiser, a gente vai lá e arranca o joio. Só que tem um detalhe: o joio está com a sua raiz entrelaçada na semente do trigo. E se tentar puxar o joio, traz junto o trigo. E isso acontece, irmãos, isso está acontecendo e é muito, né? Você pode visitar muitas igrejas, Deus sempre vai ter o seu remanescente lá, sempre vai ter, sempre haverá um povo remanescente. Eu conversei com um homem domingo na fazenda. Esse homem, ele é da Igreja Universal, sabiam? E eu fui conversando com aquele homem, conversando com ele foi conversando comigo, e eu fui percebendo a humildade daquele homem, como ele conversou comigo, como ele me tratou, como ele começou a fazer perguntas para mim, e ele fez algumas perguntas e disse: porque eu não sou ensinado nesse assunto que o senhor está falando. Aí eu fiquei pensando: esse homem frequenta a Igreja Universal. Me parece, a não ser que eu esteja errado, que aquele homem é um rabisco, um remanescente que está lá, né, sendo ensinado totalmente errado, mas ele está lá e no momento certo Deus há de tirá-lo de lá. Então, irmãos, Deus sempre terá o seu remanescente fiel. Mas,
Se há um lugar onde a plantação está lotada de joio, se você tentar tirar o joio, o trigo sai junto. Quem vai fazer essa separação? Nós? Não. Quem faz essa separação é Deus, porque Deus tem o aferidor. Deus sabe exatamente onde estão os fiéis nesse momento, em qualquer lugar. Deus conhece onde estão os fiéis. E quando chegar a hora, Ele vai mandar os ceifeiros. E quem são os ceifeiros? Ele falou aqui, são os anjos. É só a gente ver, vamos ler um texto juntos, em Apocalipse capítulo 14. Olha como a Bíblia está interligada. Apocalipse 14, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo à sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz, ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice, e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. A colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão todas maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, essa vinha da terra que é o anticristo, viu? E juntou a vinha da terra, outra tradução fala videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Perceberam a colheita? Vai chegar, irmãos. Essa colheita vai acontecer. Deus separará o joio do trigo. Deus separará aqueles que são fiéis dos infiéis. Deus separará aqueles que são discípulos daqueles que são apenas multidões, né? Daqueles que não têm convicção, não estão interessados em fazer parte do reino de Deus, não estão comprometidos em seguir as normas do reino de Deus, não estão comprometidos em obedecer o rei. Porque quem faz parte de um reino, ele tem que seguir normas, regras. Não é assim que acontece. Se a gente for dar uma olhada, por exemplo, nas normas, nos estatutos do Reino Unido, da Inglaterra ali, né, o Reino Unido, que faz parte a Escócia, País de Gales, a Irlanda do Norte, a gente vai perceber que tem regras. Todo reino tem suas regras. Tem o seu rei, tem os seus súditos. E o assunto central de Jesus nas Escrituras é o reino de Deus, né? Ele não fala praticamente nada sobre questões de evangelho da graça, de salvação. Ele fala sobre o reino. Quem fala sobre a salvação são os seus discípulos. Então, irmãos, existem as regras do reino. Para nós fazermos parte desse reino, nós precisamos observar essas regras. E quando é que eu observo e pratico essas regras? Quando eu estou aqui na igreja? Não. Quando eu estou lá fora, no ambiente de trabalho, aqueles que estudam na escola, dentro do âmbito familiar, nas atitudes que eu tenho com a minha família, né? Na maneira que eu trato os casos, os problemas, como eu resolvo as coisas, como é que eu converso com o meu vizinho, a linguagem que eu tenho, o vocabulário que eu tenho, a maneira com que eu me comporto, né? O tipo de amizades que eu tenho, as seleções que eu faço na minha vida cotidiana, como eu ando aí fora, como as pessoas estão me observando. Será que eles estão olhando para mim sabendo que eu sou um cidadão do reino? Por exemplo, se eu chegar em qualquer país por aí, que não é o Brasil, e será que eles vão saber que eu sou brasileiro? Sim ou não? Vão. Se chegar alguém da Inglaterra aqui, nós saberemos, será? Por quê? Porque eles têm características do local onde a alimentação deles é diferente, a maneira de vestir, de falar, eles têm uma cultura totalmente diferente.
E a nossa cultura não pode ser mundana. A nossa cultura precisa ser de cidadãos do reino de Deus. É interessante que antigamente, nos anos, até o final dos anos, até os anos 90, uma parte dos anos 90, era muito conhecida as pessoas que eram crentes, até pelo jeito que elas se vestiam, né, o jeito que as mulheres usavam o cabelo, assim por diante, né? Não estou falando de uso e costume aqui, eu só estou dando um panorama, uma reflexão para a gente entender. Então, quando você via uma pessoa que ele era crente, ele era conhecido externamente, né? Porque tem pessoas que não se preocupam muito com o externo. Ah, não, isso aqui tá bom, Deus quer o coração, né? Mas antigamente as pessoas olhavam e falavam, aquela pessoa ali é crente. Olha o jeito que ele anda, o jeito que ele se veste. Hoje não dá para saber mais, porque está mesclado. Só no momento em que fosse se separar, que Deus é que vai fazer essa separação, a hora que começar a produzir os frutos para o reino de Deus, é que vai se saber, né? Vai se fazer a seleção. Quando se colhe frutos para se levar para o mercado, laranja, maçã, qualquer tipo de fruto, você sabia que você é selecionado? Os que podem ser vendidos para o consumidor e os que não podem? É assim, mais ou menos assim, essa metáfora que Jesus vai fazer quando ele for separar para o seu reino. E ele vai fazer isso, irmãos. Não é de qualquer maneira que nós seremos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos peregrinos, forasteiros. Aqui nós somos como nauta. O nauta é alguém que está fora da sua pátria. Ele sente saudade da sua pátria. Nós não somos daqui. O nosso reino é celestial. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, por agora, porque ele vai reinar também no milênio aqui na terra. Então o reino de Deus está dentro de cada um daqueles que são cidadãos desse reino. E esses cidadãos precisam se comportar como tais, como alguém que representa esse reino. Somos embaixadores do Senhor. Os irmãos já imaginaram um embaixador do Brasil, lá em qualquer país lá fora, e de repente alguém procura ele para poder pedir informações do Brasil, poder pedir orientações sobre o Brasil, ou alguma coisa, e falar, não, eu não sei nada sobre o Brasil. Ora, como ele poderá ser um embaixador do Brasil, um representante do Brasil naquele país, se ele não representa, se ele não tem características, se ele não conhece nem a língua, o idioma que é falado no seu país? Um dia, tinha uma irmã que frequentava a igreja aqui, e ela é professora de inglês, e ela foi lá no consulado dos Estados Unidos, pegar um visto para entrar nos Estados Unidos. E quando ela chegou lá, ela contou para nós que ela entrou na sala do cônsul, o cônsul falou com ela em português, a senhora quer um visto para entrar nos Estados Unidos, por quê? O que a senhora vai fazer lá? E ela disse, não, é que eu sou professora de inglês, e eu preciso ir lá para resolver umas coisas. Ah, a senhora é professora de inglês? Começou a falar com ela em inglês. Naquele momento, irmãos, se aquela irmã realmente estivesse mentindo, e ela não soubesse falar inglês, ela poderia ter um problema seríssimo e não receberia o visto. Porque nós precisamos ser autênticos, nós precisamos conhecer as regras do reino, as leis do reino. Tem pessoas que você conversa com ele, eu sou do reino de Deus, mas quando você percebe o vocabulário dele, você percebe que ele não tem nada a ver com o reino de Deus, ele não faz parte, ele não tem vivência. Vocês conhecem uma pessoa que tem vivência com a igreja? Sim ou não? Vocês conversar, a pessoa fala, eu frequento a igreja há tanto tempo. Ah, muito bem, quando você começa a conversar com ele, você já percebe, né? Você começa a ter já percepção, detalhes. Essa pessoa não é do reino de Deus. Essa pessoa pode até frequentar, é joio, ele está no meio do trigo, parece com o trigo, mas ele não é trigo. No momento em que Deus for fazer a colheita, será separado, e aqueles que são irmãos do reino de Deus, a Bíblia diz que eles brilharão como o sol. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que aqueles que muito ensinam, Daniel 12:3, brilharão como estrelas no firmamento. E isso fala também do brilho da Nova Jerusalém, daqueles que entrarão na Nova Jerusalém e estarão para sempre com o Senhor, adorando a Ele,
reinando com Cristo no reino de Deus, deixando esse mundo de turbulência. Mas para isso eu preciso entender, eu preciso compreender plenamente e eu preciso praticar as regras do reino de Deus. Faça uma análise aí nessa noite. Eu vou fazer aqui de mim também. Nós somos trigo ou joio? Parou para pensar? O joio ora, o joio canta, o joio fala que tem dons. Sabiam? Ele fala, eu tenho dons, né? Alguns até podem ter mesmo, porque dons Deus pode dar. E o joio frequenta a igreja. Não dá quase para perceber, irmãos, porque só vai perceber em lampejos, no momento que ele precisa se inclinar, e outras coisas mais. O joio é assim. Pastor Mauro, mas essa palavra ela é dura, mas é a palavra de Deus, nós temos que ser orientados por ela, nós estamos sendo instruídos aqui. Jesus quem explicou essa parábola, e nós podemos agradecê-lo, porque Jesus só explica essas coisas, só ensina essas coisas, porque Ele tem zelo pela sua lavoura, pela sua plantação. Ele ama a sua plantação, e Ele quer que cada um de nós cumpramos com nossas responsabilidades, que nós cuidamos. E os líderes que não estão cuidando, estão dormindo nesse momento. Reúne a igreja, faz grandes eventos, né? Faz lives agora que não está podendo reunir, mas não fala a palavra como é. Naquele dia serão cobrados. Por que você não ensinou? Por que você não falou? Por que você omitiu? Por que você não cuidou da minha lavoura como eu mandei que você cuidasse? Serão cobrados, irmãos, pelo dono da igreja. O dono da igreja é o próprio Senhor Jesus. Então é muito sério fazer parte do reino de Deus. Essa palavra também é muito simples, mas nós precisamos também de palavras simples. Versículo 30, capítulo 13. Estou indo para o fim já. Glória a Deus. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, eu direi, olha aqui, quem vai dizer? Jesus, aos anjos, aos ceifeiros, olha aqui, colhei juntos, primeiro o joio, porque aqui isso é muito claro, ó, no arrebatamento, Deus tira primeiro o justo e deixa o perverso. Para entrar no milênio, Ele tira primeiro o perverso e deixa o justo. Por isso está falando, tira primeiro o joio. Amarrai-o, sabe o que é amarrar? Atar o feixe. Amarrai de pés e mãos, na outra tradução, no outro texto fala, e lançai na fornalha ardente. É o lago de fogo. Agora o justo, quando ele explica a parábola, vai brilhar como o sol, lá no reino do seu Pai. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não vai deixar nada estranho, impuro, venenoso no seu reino. O reino de Deus só vai entrar aqueles que realmente são lavados e remidos no sangue do Senhor. Então, se há alguma coisa em nós que nós estamos detectando nessa noite, que nós precisamos melhorar, precisamos corrigir, que nós venhamos corrigir, ainda é tempo de fazer parte do reino de Deus, ainda é tempo de nós ouvirmos a palavra, porque nós estamos semeando a boa semente, a boa palavra, o trigo. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Né? O que é reter o trigo? É não pregar a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim, se você pregar a verdade na sua plenitude, alguém vai falar, muito dura essa mensagem eu não gosto dela. Se você deixar de pregar, reter o trigo, o próprio povo vai dizer que você é negligente, você não ensina, que você não fala, que você é omisso, esse pastor é muito fraco, né? Ele não fala nada, ele não nos ensina. Nós queremos ensino, então o ensino está sendo dado nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pratique essa palavra, ande com essa palavra no teu coração.
aonde você estiver, Deus te dará saídas da vida através dessa palavra. Ainda que você precisa falar mesmo, confrontar, dizer não, com toda a educação, é claro, a palavra de Deus é assim, ó. Fale, seja autêntico, Deus te honrará, ainda que seja diante das autoridades. Deus não deixará você ficar envergonhado, porque o dono da igreja, o dono dos salvos é o Senhor Jesus, e Ele tem a sua palavra para nos orientar, sempre. Glória a Deus. Ontem foi segunda, eu encontrei um moço aqui de frente à igreja, nós íamos abrir aqui para limpar a igreja à tarde, e ele estava aí, esperando o ônibus. E ele começou a conversar comigo, ele frequenta uma igreja aqui em Colina. E ele falou para mim assim, eu escutei o senhor, passei um dia aqui, e escutei o senhor falando sobre as 7 igrejas da Ásia. E o senhor estava falando sobre Laodiceia. Percebeu como as pessoas estão de olho? Ouvindo? E o senhor falou que nós estamos vivendo o período de Laodiceia. O senhor tem razão, ele falou. Aí eu falei para ele, você frequenta a tua igreja há quantos anos? E ele disse assim, desde os 10 anos. Falei, então você está convicto na sua doutrina? Estou convicto. 100%? Ele falou, 100%. Aí eu falei para ele, mas e o batismo que vocês fazem lá? Só em nome de Jesus. E aí ele falou para mim, o senhor conhece a doutrina da nossa igreja? Eu falei, conheço. Eu sou um pesquisador. Eu conheço. Falei o nome do fundador da igreja dele. Aí ele falou assim, não sabia que o senhor tinha esse conhecimento sobre a nossa igreja. Eu falei, você gosta de estudar? Você tem interesse da gente sentar uma hora para estudar, assim, cordialmente? Aí ele falou, tenho todo interesse. Quando que nós podemos marcar? Eu falei, fica a seu critério. Aí o ônibus dele veio e foi embora. Ele foi embora. Mas eu vou marcar com ele. Eu poderia ter concordado com ele, dito, não, o batismo em nome de Jesus só, está certo. E ele perguntou para mim, mas por que esse batismo não está certo? Eu falei, porque altera a fórmula batismal. A fórmula é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, se você for tomar um remédio, e você alterar a fórmula, ele ter a mesma eficácia? Ele falou, não. Eu falei, por isso que não pode mudar o batismo. E aquele moço chamou a atenção dele. Irmãos, peça para Deus te orientar na sua palavra. Pegue o que você aprenda aqui, oriente as pessoas. Sempre vai ter alguém que vai querer te ouvir. Alguns não vão querer, alguns vão deixar para lá, alguns vão dizer, não quero saber. Mas aqueles que quiserem, fale a palavra de Deus. Diga para ele a diferença do joio e do trigo, porque com certeza o Senhor há de nos abençoar, nos segurar nas suas mãos, até o dia do arrebatamento da igreja, para que nós possamos estar sempre com Ele. Podemos dizer amém? Guarda essa palavra no teu coração, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.